Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série da Reunião das Nações. Hoje nós iremos tratar de alguns materiais, iremos explicar ainda mais essa questão oriental, tanto nesse episódio como no próximo, e nós iremos hoje ver materiais sobre a questão oriental. Nós iremos ver livros, revistas antigas, onde trazem esse assunto, para que a gente possa ter ele de forma bem mais clara para a gente compreender. Nós já vimos em alguns livros dos pioneiros nos últimos episódios, já vimos também no livro de Estudos Bíblicos, e agora veremos em mais artigos, em mais materiais, para a gente poder compreender. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração? Oremos juntos, então, para que possamos dar início. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela sua infinita bondade e misericórdia. Rogamos ao Senhor, Pai, o teu Espírito Santo, para que possa abrir nosso entendimento, para que possa nos fazer entender esse assunto tão importante para o teu povo. Tudo isso nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar início então ao nosso estudo. Nós iremos começar falando sobre um livro e uma recomendação que se tem sobre esse livro, e o nome do livro é A Questão Oriental. Então nós iremos entender esse assunto e vamos ver primeiramente Loftboro. Loftboro foi quem escreveu o livro Grande Movimento Adventista. Loftboro, em um artigo, ele escreve ali na Review and Herald, do dia 25 de janeiro de 1898, e ali ele vai falar sobre um livro. Olha só o que ele diz ali, ele vai dizer assim: acabei de completar uma leitura cuidadosa do livro do irmão Robinson, H.R. Robinson, A Questão Oriental. Do seu título, dificilmente se formaria uma ideia das várias questões importantes que são tratadas no livro, mas todas elas têm relevância na resolução final da questão oriental, que é realmente a seguinte: que disposição será finalmente tomada em relação ao poder turco? E o que será finalmente feito com o território que ele agora ocupa? As várias teorias sobre o assunto são cuidadosamente examinadas no livro, e a resolução bíblica do caso é claramente apresentada. Que todos garantam e leiam o livro. Eles serão amplamente recompensados por isso. Então aqui, Loftboro está falando sobre o livro que ele leu de Robinson, que é A Questão Oriental. Ainda sobre o livro de Robinson, nós iremos ver em outro dia, em outra publicação da Review and Herald, agora do dia 22 de março de 1898, a gente vai ver aqui onde diz o seguinte: em uma carta recebida há alguns dias do pastor Allen Moon, presidente do Conselho das Missões Estrangeiras da Associação Internacional de Liberdade Religiosa, ele fala da seguinte forma em relação à questão oriental à luz das promessas de Deus para Israel. Esse é o título completo do livro, Então, olha o que ele vai dizer sobre o livro de Robinson. Ele vai dizer assim: vou aproveitar esta ocasião para dizer que li a questão oriental à luz das promessas de Deus para Israel, e com proveito. O pastor Robinson tem certamente contado essa história de uma forma muito clara e lúcida. Não pode deixar de causar uma impressão nas mentes de todos os que o leem, especialmente para aqueles que estão estudando a questão pela primeira vez. Penso eu que nunca ouvi ou li qualquer exposição desta profecia que fosse mais belamente expressa do que neste livro. Terei o prazer de recomendar o livro a todos os que o desejem fazer, um estudo da questão. Estou contente por estarmos lançando alguns livros que não podem deixar de ser apreciados. Então, outra declaração que traz também aqui nessa mesma revista é: a seguinte declaração é de J. H. Botsford, o representante de colportagem do estado de Vermont. Li a questão oriental. Aqui é o Botsford falando, Li a questão oriental e estou bem satisfeito com o aprofundamento com que o assunto é discutido. Não vejo razão para que as pessoas não possam vender muitos, se apenas se encherem do assunto eles mesmos e dedicarem tempo suficiente para o tornar um negócio. Então, esse livro ele recebe, várias recomendações. E nós iremos ver que livro é esse, Nós iremos mostrar algumas passagens também desse livro. E aí a review fala assim: estas são apenas duas de muitas cartas do mesmo tipo que estamos a receber em relação a este livro. Já conseguiu uma cópia?
a questão oriental está ganhando destaque muito rapidamente, e você sabe que a profecia relacionada com essa questão é uma das últimas que serão cumpridas antes do Senhor vir. Com que interesse, com que intenso interesse deveríamos nós observá-la? E eles colocam o preço, né? Preço de a questão oriental, encadernação em tecido, $1 e capa de papel 50 centavos. Então, esse livro, né, estava ganhando ali destaque, né, porque a questão oriental estava cada vez mais recebendo notoriedade, né? Inclusive você vê em outras revistas falando, né, que em vários lugares que você visitasse igrejas adventistas ou congregações ali, né, pessoas se reunindo, esse assunto da questão oriental era um dos assuntos mais trazidos, mais estudados, mais pregados, né? Então esse livro de Robinson é um livro que traz esse assunto, né, de uma forma muito clara e muito objetiva. Então, olha só, ainda na Review and Herald, agora no volume 80, no dia 17/9 de 1903, veja o que é dito. Enquanto quase todos os homens e mulheres deste país estão muito interessados no estado de instabilidade dos assuntos no Oriente, o livro escrito por H. E. Robinson, A Questão Oriental, deveria ser-lhes apresentado. Essas convulsões governamentais devem servir de aviso ao mundo do evento prefigurado por elas. Nosso povo deve ficar de pé como homens minuto, ou seja, né, aqueles homens que são prontos para agir rápido, prontos para aumentar todas as aberturas favoráveis para a circulação da nossa literatura. Então, mais uma vez, o livro sendo, né, colocado como sendo de grande interesse, né, de grande importância para que as pessoas possam conhecer e entender essa questão oriental, que é um assunto tão importante que breve vai ter lugar às cenas no mundo. Então, ele continua falando. A questão oriental lança o holofote da profecia e da história sobre uma das maiores e mais importantes questões que hoje agitam o mundo. Ela explica a questão oriental, o homem doente do Oriente e o tempo do seu fim, e as nações que mais intimamente se preocupam com a sua queda, e também conta o resultado da luta. Essas são algumas das questões que agora confundem os intelectos mais perspicazes do mundo, e este livro responde-as e inúmeras outras questões relacionadas com a questão oriental com uma precisão e uma previsão nascida apenas de um estudo cuidadoso da história e dos livros proféticos da Bíblia que tratam diretamente dessa grande questão. Então, esse é o livro, né? Essa é a capa do livro, The Eastern Question, ou A Questão Oriental, de H. E. Robinson, de 1897. Então, o título completo é A Questão Oriental à luz das promessas de Deus para Israel. Então, nós iremos ver, infelizmente, né, esse livro a gente não tem ele completamente em português ainda, né? Há muitos materiais ainda que não estão traduzidos para o português. Se você está assistindo esse vídeo, né, e já traduziu alguma coisa, já traduz, né, e tiver interesse em nos ajudar, né, a estar traduzindo também, disponibilizando, se você mesmo quiser traduzir para disponibilizar para as pessoas, vai ser uma bênção muito grande. Nós já temos, né, o livro A Reunião das Nações em português, graças a Deus. Agora também estamos finalizando também o livro, o livreto, na verdade, né, Reunião das Nações, e o livreto agora também A Questão Oriental, de A.T. Jones. Pela graça de Deus, nós iremos deixar aqui embaixo no YouTube depois um link onde você pode baixá-los em português. E esse livro, né, ele é um pouco maior, mas ele explica muito bem mesmo essa questão oriental de uma maneira maravilhosa, né? Todos os pormenores ali da questão. Nós iremos ainda também abordar mais algumas questões que ele traz, mas é um livro de extrema importância, sobretudo para os dias que estamos vivendo. Então, na página 155 desse livro, ele vai dizer assim: a questão oriental se centraliza na Turquia, mas envolve todo o mundo. Nós teremos um episódio específico aqui onde nós iremos entender, né, como que a questão oriental surgiu e como que ela se tornou uma questão mundial, né? E nós iremos ver também como que ela vai, os desdobramentos do que estamos vendo acontecer, por exemplo, agora em 2022. Qual é o desdobramento dessas coisas que estamos vendo diante dos nossos olhos, à luz daquilo que foi trazido no passado por esses homens designados por Deus, né? Nós iremos compreender isso. Então ele diz: a questão oriental se centraliza na Turquia, mas envolve todo o mundo. E aí ele vai dizer
ele vai citar um escritor que vai dizer assim, onde que começou esse problema ali da Guerra da Crimeia e tudo isso. Ele vai dizer assim: este escritor menciona a política da Rússia e a ansiedade de outras nações em frustrar esses desígnios. Esta é, em resumo, a questão oriental, assim como está agora perante o mundo. Ridipati, em seu História Universal do Mundo, ao falar da Guerra da Crimeia, define assim a verdadeira questão. Olha só como ele define a verdadeira questão. Esse conflito começou no Danúbio em 1853 e recebeu seu nome da Península da Crimeia, que era o teatro principal da ação. A verdadeira questão em causa era se a Rússia poderia agora mover-se para o sul, ganhar o controle do Mar Negro, sobrevoar a porta, forçar o seu caminho através do Mar de Mármara para o arquipélago e assim corrigir o erro de Pedro o Grande, ou se ela deve ser afastada do seu destino manifesto e obrigada a limitar o seu comércio aos golfos congelados daquele Oriente Báltico. Tal, numa palavra, foi e é a grande questão oriental, cuja sombra se abateu sobre toda a mesa do Conselho da Europa dos últimos 30 anos. Então perceba, aqui ele vai dizer, ele vai tratar, né, sobre o problema da questão oriental em si, né? O que é que envolve a questão oriental? Envolve a Rússia, não é isso? A Rússia, nós já vimos, o primeiro episódio foi sobre Gog e Magog. Envolve a Rússia, envolve a questão dos mares ali. Nós iremos explicar, como eu falei, né, teremos um episódio só para a gente explicar todos esses pontos da Rússia, né, o que, que a Rússia pretende, né, inclusive agora nós estamos vendo aí as coisas acontecendo na Rússia, mas muitas vezes a gente não, através só das notícias da televisão, a gente não tem como formar realmente uma ideia concreta, né, de onde isso pode chegar e onde isso vai chegar, na verdade, né, mas a gente irá ver todas essas questões, mas essas questões começaram lá no passado, há centenas e centenas de anos atrás. Então, a Rússia ela tem um propósito. Nós iremos ver que esse propósito é exatamente dominar ali aquelas regiões dos mares, sobretudo Constantinopla, né? O desejo da Rússia de tomar Constantinopla é grande. E nós iremos entender no outro episódio o porquê esse desejo em relação a Constantinopla, né? Mas essa questão dos russos, deles desejarem cada vez mais ter o controle, o acesso livre aos mares, ele é um desejo que já vem existindo há muito tempo. Então, essa questão oriental, né, ela envolve isso. Então, Constantinopla é um desejo grande dos russos. Mas Constantinopla, desde 1453, como a gente viu lá no segundo episódio, com Haskell, com Jones, nós vimos que desde 1453 os turcos tomaram Constantinopla. Então, desde 1453, os russos desejam subjugar os turcos para tomar essa área de Constantinopla, que todos os imperadores do passado, né, você vê ali que era desejo deles que Constantinopla fosse deles, né? Cada rei que existia, com certeza, nós iremos até falar sobre isso no futuro, nós trazemos algumas citações de alguns imperadores do passado, eles falando exatamente sobre Constantinopla, que eles entendiam que quem dominasse Constantinopla dominaria o mundo, né? Sabendo que hoje Constantinopla não é mais chamada de Constantinopla, mas é mais comumente conhecida como Istambul, né? Então nós iremos ainda falar um pouco mais sobre essa cidade, sobre esse local, né, específico, Constantinopla, o porquê esse desejo todo, né, não só da Rússia, mas dos outros países também em relação àquele lugar. Mas aí ele vai dizer ainda aqui nesse livro, a questão oriental, ele diz assim: a subjugação da Turquia não é meramente um sonho por parte da Rússia. É afirmado que Pedro o Grande, que morreu em 1725, deixou as seguintes instruções como artigo 9 em sua última vontade e testamento. Veja só o que esse líder da Rússia, antes de morrer, olha o que ele deixou escrito, né, sobre essa questão. Ele vai dizer o seguinte, ó, ele vai dizer assim: usar todos os meios necessários para conquistar Constantinopla e as Índias, pois quem governa lá será o verdadeiro soberano do mundo. Olha só. Instigar guerras continuamente na Turquia e na Pérsia, estabelecer fortalezas no Mar Negro, obter o controle do mar passo a passo e também do Báltico. Duas condições necessárias para a realização de nosso projeto: acelerar tanto quanto possível a decadência da Pérsia, entrar no Golfo Pérsico, restabelecer, se possível, pelo caminho da Síria, a antiga rota comercial do Levante, avançar para as Índias, onde se encontram as grandes reservas do mundo. Uma vez lá, poderemos nos virar sem o ouro da Inglaterra. Então, olha só, isso aqui
foi a vontade e o testamento dele. Veja o que ele diz, ó, temos que usar todos os meios necessários para que a gente possa conquistar Constantinopla. Nós precisamos tomar essa cidade. E esse não era o desejo somente de Pedro, era o desejo de vários outros imperadores, que eles queriam exatamente tomar Constantinopla, porque Constantinopla é a menina dos olhos dos grandes imperadores, né? Então, esse é um lugar muito estratégico no mundo. É o lugar que liga a Europa e a Ásia. Ele é um ponto de ligação ali fortíssimo, fortíssimo. Então, olha só, quando a gente passa agora para a Review and Herald do dia 26 de novembro de 1914, diz assim: os desígnios da Rússia para assegurar Constantinopla têm sido bem conhecidos por todas as grandes potências da Europa, e até agora a Inglaterra e outros ajudaram a Turquia a manter sua posição na Europa, mas estão cansados disso. 26 de novembro de 1914. Veja só, a Europa sabe qual é o desígnio da Rússia em relação a Constantinopla, mas os europeus também sabem que a partir do momento que os turcos deixarem Constantinopla, haverá uma guerra mundial. Nós ainda iremos falar sobre isso mais à frente, né? Vamos ver algumas passagens ainda do próprio Jones e tudo isso, onde a gente vai entender essa guerra. Teremos um episódio específico só sobre essa guerra. Mas é importante a gente perceber que se os russos conseguissem hoje, né, digamos aqui que eles conseguissem isso hoje, tirar os turcos de Constantinopla, ou seja, expulsá-los de lá, tirá-los do território europeu, porque Constantinopla, uma boa parte do seu território é da Europa. Então, se eles conseguissem expulsar os turcos de lá e tomassem o controle daquele local, a próxima coisa que se seguiria seria uma guerra mundial, que queremos ver que vai acontecer no futuro também. Mas na continuação, nós iremos ver agora outra revista chamada The Caribbean Watchman, onde ele vai dizer o seguinte: a Rússia, do dia 1º de junho de 1904, ele vai dizer assim: a Rússia reivindica Constantinopla e o território do sultão como seu de direito, em virtude da princesa Sofia. Essa princesa fugiu de Constantinopla antes dos turcos invasores e foi a única herdeira sobrevivente do trono bizantino. Em 1472, ela casou com o príncipe russo Ivan. Desde o primeiro czar nascido dessa união até os dias de hoje, todos os governantes da Rússia têm olhado para as antigas possessões da princesa Sofia como sua. Um correspondente da União Cristã, escrevendo de Constantinopla na data de 8 de outubro de 1878, disse: quando consideramos as dificuldades que agora afetam esse governo débil e vacilante, a única maravilha é que ele pode resistir por um dia. Aí ele diz: é apenas a atitude de outras nações que impede a Rússia de proceder de imediato à recuperação dos seus domínios. Mas já chegou o momento quando a Inglaterra fala em retirar o seu apoio à Turquia, e quando ela o fizer, os turcos devem partir. E então terá lugar o acontecimento mais solene e mais importante da história desse mundo, o levantar-se de Miguel, como registrado em Daniel 11, 44 e 45 e 12:1, o que, como demonstramos em um artigo anterior, significa o encerramento do tempo de graça. Então isso é importante. Nós já vimos, né, inclusive no episódio 2, onde fala ali que quando os turcos forem expulsos de Constantinopla, o que é que vai acontecer? O próximo evento é exatamente uma guerra, né? Nós veremos uma guerra acontecendo, exatamente porque esse é um território extremamente desejado. E quando os turcos partirem de lá, haverá uma guerra muito grande, que é o que a Bíblia chama, né, como o Haskell fala, que Deus designou o nome dessa batalha de Armagedon, apesar de os seres humanos, né, muitos deles nem sequer saberem disso. Mas Deus designou esse nome para esse momento que vai acontecer. Mas ainda na continuação ele diz: o decreto final, do qual não há qualquer prorrogação, terá sido aprovado. Aquele que é mau terá de permanecer assim, não haverá mais possibilidade de se arrepender e ser salvo. A porta da misericórdia terá sido fechada para sempre. Ele esperará a execução daquele terrível decreto. Qual decreto? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, Daniel 11:45, né, aqui está se referindo a exatamente esse momento, quando ele fala, né, que o rei do norte, ele iria fazer o quê? Ele plantará os tabernáculos do seu palácio, ou as tendas do seu palácio, entre os mares, no glorioso Monte Santo, que nós já vimos em outros estudos, que é exatamente quando os turcos saírem de Constantinopla e forem armar as tendas do seu palácio em Jerusalém. Logo depois disso, Daniel 12:1 fala: naquele tempo se levantará Miguel. Então, ou seja, logo depois desse acontecimento, passa-se um pequeno tempo e fecha-se a porta da graça.
E no livro de Haskell nós vimos no outro episódio que Haskell diz que enquanto existe a obra do selamento, os turcos permanecem lá em Constantinopla. Depois que o anjo termina a obra de selamento, aí sim a Turquia, né, vai embora ali, os turcos vão embora de Constantinopla, e então esse é o sinal para o povo de Deus. Haskell fala sobre isso. Então agora, essa imagem eu quero mostrar aqui porque essa é uma capa da revista da Signs of the Times, ali de 1923. Vamos só dar uma observada rapidamente nessa imagem, porque o que nós vemos aqui, né? Aqui no meio, né, que é a revista, a capa da revista. Se você observar, tem um turco sentado, né? E ao fundo você vê uma cidade ali, né? Ele está ali com uma garrafa na mão. E aí ele está com uma mala na mão, né? E aqui na mala dele, se a gente fosse colocar um zoomzinho aqui, ó, você vê que tem um adesivo na mala que está escrito, né? Quando a gente aproxima, a gente vê que está escrito assim, de Constantinopla para onde, né? Então ele está de malas prontas, né? Que é exatamente isso que Daniel 11:45 vai trazer, que eles serão expulsos de Constantinopla. Então aí na capa da revista eles colocaram exatamente essa imagem trazendo isso, né? Que eles foram expulsos e aí vem a pergunta, né? Vamos para onde? Né? Tiraram a gente de Constantinopla, a gente vai para onde? E a Bíblia vai dizer que eles vão ali para Jerusalém. Então na capa dessa revista eles trazem isso, essa imagem, e aí eles vão dizer assim sobre essa questão do rei do norte e o rei do sul, né? A questão oriental. E eles dizem assim, na 2 de janeiro de 1923. O rei do norte de Daniel 11:5 governou a Ásia Ocidental Menor e a Trácia. E o rei do norte de Daniel 11:45 é o rei do norte porque ele governa a Ásia Ocidental Menor e a Trácia. E este poder é a Turquia. E a profecia diz que a Turquia acabará por deslocar sua capital para o Monte Santo entre os mares, a saber, Jerusalém, e chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. E isso ainda está para acontecer, mas virá tão certo como a profecia o predisse. A capital turca está há séculos em Constantinopla. Quantos movimentos os turcos poderão fazer antes de chegar a Jerusalém, não podemos dizer. A profecia fala da movimentação das tendas do seu palácio, Daniel 11:45. Uma tenda pode ser movida e armada fácil e frequentemente. Que vicissitudes podem ainda vir aos turcos, fazendo com que a sua capital se torne como uma tenda dos árabes, que numa noite pode ser silenciosamente dobrada e retirada? Não podemos dizer, mas os fatos e acontecimentos da história irão ainda garantir a utilização da inspiração do termo tendas do seu palácio. E aí ele diz, e a mais solene e significativa parte de toda essa profecia é que quando os turcos tomarem sua última posição em Jerusalém, imediatamente após isso, o tempo de graça dos pecadores termina, o tempo de angústia ocorre, e então Jesus Cristo revela-se do céu na sua segunda aparição. Então veja, que acontecimento soleníssimo, que coisa tremenda. Logo depois que eles fizerem essa posição em Jerusalém, né, que eles saírem de Constantinopla e se estabelecerem em Jerusalém, outras nações vão contra eles. Nós iremos ver isso, até o próprio Jones vai falar sobre isso. Nós iremos ver até um testemunho de um próprio turco lá, que Jones visitou a Turquia no passado, e um homem da própria Turquia falou para ele, né? E nós iremos ver isso daqui a pouquinho. Então, quando eles saírem, quando eles forem expulsos de Constantinopla e colocarem a sua sede em Jerusalém, logo depois disso, esse é o sinal que Jesus permitiu que houvesse ali para o povo dele saber que o tempo de graça para os pecadores iria terminar. Então, na continuação, nós iremos ver agora a revista The Off Instructor, do dia 8 de janeiro de 1907, que diz assim: E plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso Monte Santo. Contudo, chegará ao seu fim, e ninguém o ajudará. Essas palavras aplicam-se ao poder turco, o rei do norte, referido em Daniel 11:40-45. O tempo certamente virá quando a Turquia será forçada a fazer o movimento aqui esboçado. Na Palestina está o glorioso Monte Santo, o monte sobre o qual se ergue Jerusalém, entre os mares, o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. É uma província turca. Ao retirarem-se da Europa, as sedes temporárias, devidamente descritas como os tabernáculos do seu palácio, podem facilmente ser estabelecidas no ponto mais notável da Turquia na Ásia, Jerusalém. Então, a Yoff Instructor traz exatamente a mesma coisa, né? Onde ele explica exatamente isso.
a sede do seu governo ali vai ser retirada, né? Seria retirada ali e movida para Jerusalém. E quando isso acontece, nós iremos ver ainda, também em outro episódio, o impacto disso na América. Nós iremos falar sobre o decreto dominical, nós iremos falar sobre Roma, nós iremos falar sobre os Estados Unidos, nós iremos falar sobre todos esses aspectos que vão envolver a questão oriental. E aí nós iremos compreender, né, de forma bem abrangente, todo esse cenário do grande conflito e como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é maravilhoso em nos mostrar, né, em nos explicar todo o detalhe do conflito final, e as coisas vão se tornando cada vez mais claras. Então ainda, agora na Advent Herald, é interessante que em 1854, no dia 15 de abril, eles colocam uma partezinha assim, onde eles dizem assim, ó, o mapa da sede da guerra, Turquia, o rei do norte, provável ligação da guerra presente e a breve vinda de Cristo, como previsto na profecia. Aí, esse é o título, né? Aí eles colocaram assim, publicamos o acima referido, que apareceu na Herald há 2 semanas, numa folha separada para circulação geral. Então, isso acontecia muito, né? Eles queriam circular ao máximo, inclusive para pessoas não adventistas, esse assunto, porque naquela época acontecia algumas guerras que envolvia a Turquia, envolvia a Rússia, e os adventistas entendiam o que poderia estar ali, né, para acontecer, que era exatamente Daniel 11:45, né, que faltava acontecer, inclusive até os dias de hoje, quando a gente vai estudar os livros, né, e a gente percebe as referências, a gente vê que o versículo que falta para se cumprir do capítulo 11 de Daniel é exatamente o versículo 45. Hoje nós estamos entre o verso 44 e o verso 45, né? Então, nós iremos ver que os rumores do Oriente, né, os rumores do Norte e do Leste, ou seja, do Oriente, estão perturbando o rei do Norte. Mas iremos falar sobre isso daqui a pouquinho. Agora, na Advent Review and Sabbath Herald, do dia 8 de outubro de 1901, diz assim: em conexão com a profecia da destruição final do Império Otomano, tal como é apresentada no 11º capítulo de Daniel, é feito referência também à Rússia. Esse capítulo, começando com a nação Medopécia, leva-nos pela linha do tempo até a grande perseguição papal, apresentada nos versículos 33 a 35, e que terminou em 1798. Os versos 38 a 43 apresentam as guerras napoleônicas contra o Egito e a Turquia. E depois, no versículo 44, é introduzido o pensamento de que o poder turco deveria ser incomodado por notícias do norte. A nação que é ao norte da Turquia é a Rússia, e os seus desígnios com relação à Turquia são bem conhecidos. Este verso fala do poder turco avançando com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. Então aqui ele está fazendo referência ao verso 44, né, que diz que os rumores do norte e do leste iriam perturbar o rei do norte. Então quando você observa isso, é exatamente a Rússia, né, que está ali ao norte da Turquia. Então você percebe aqui que ele está se referindo ao verso 44 também, porque no verso 44 fala que as notícias do norte e do leste perturbariam os turcos, né, o rei do norte. E é exatamente isso que aconteceu enquanto os pioneiros estavam vivos. Começou uma guerra ali da Rússia e da Pérsia, onde a Turquia se intrometeu naquilo ali, e eles perderiam a guerra se não fosse outras potências ajudando eles ali, né? Então, essas notícias começaram a perturbá-lo, e a Rússia em si, né, esse poder lá do norte mais acima, né, iria estar perturbando o rei do norte. E essa perturbação vai continuar até o final, né? E nós iremos até falar depois um pouco sobre a política da Rússia, como ela está usando hoje, né? A forma como os russos estão trabalhando hoje em 2022 está de uma forma um pouco diferente da do passado, porém, nós iremos ver que tem uma revista adventista que já falava sobre isso no futuro, né? O que os russos poderiam fazer, e a gente vai ver isso que é muito interessante nos próximos episódios. Então, na continuação, nós iremos ver a revista The Oriental Watchman, de 1º de abril de 1913, que diz assim, ainda sobre o versículo 44, né? Ele diz assim: no versículo 44 de Daniel 11, somos trazidos ao mesmo tempo da história do poder turco, o rei do norte, onde o deixamos no nosso estudo da quinta e sexta trombetas, do capítulo de Apocalipse 9. Mas as notícias do leste e do norte o atribularão, portanto ele sairá com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. Então aqui ele vai dizer assim: durante muitos anos a Turquia teve a ocasião de ser perturbada por causa dos desígnios da Rússia contra ela. Essa profecia, contudo, atingiu seu cumprimento especial na Guerra da Crimeia,
em 1853 a 1856, quando a Rússia, situada a norte e a leste, estava prestes a esmagar a Turquia, mas foi impedida de o fazer pela intervenção da Grã-Bretanha e França, sancionada pela Áustria e Prússia. Novamente, em 1877 a 1879, a Rússia estava em guerra com a Turquia, mas quando esteve às portas de Constantinopla, a Grã-Bretanha voltou a interferir, impedindo a realização do seu propósito. Então veja que já no passado você tinha ali, né, a Rússia desejando ali, indo para cima com tudo para tentar Constantinopla, mas a Turquia sempre foi ajudada por outras potências, isso foi várias vezes. Por isso que quando você olha o verso 45, no final fala assim, ó, e ninguém o ajudará. Por quê? Porque ao longo do tempo, sempre os turcos vieram sendo ajudados por outras potências para que eles não perdessem Constantinopla. Então, mas vai chegar um momento quando eles forem expulsos de lá, ninguém vai os ajudar. Aqui ainda no verso 44, agora no livro The Eastern Question, aquele que nós comentamos logo no início, ele diz assim: assediado pelos seus inimigos de todos os lados, os turcos, de acordo com a profecia, iriam com grande fúria para destruir e totalmente eliminar a muitos. A Guerra da Crimeia é um exemplo de ira imprudente por parte da Turquia, pois se a Inglaterra e a França não se tivessem interposto em seu favor, sua destruição teria terminado sua loucura. Então, veja, se eles não fossem ajudados naquele período, eles teriam acabado. Mas Deus permitiu, né, que eles tivessem ajuda exatamente porque Deus, o próprio Deus sabe, né, que para que isso aconteça, né, quando eles forem expulsos de lá, finaliza o tempo de graça. Então, como Deus é misericordioso, Deus segurou os tempos ainda ali, porque para que a sua igreja pudesse estar mais bem preparada para a sua volta. Agora a revista The Present Truth, do dia 22 de dezembro de 1904, diz assim: a profecia de Daniel 11 prediz um longo conflito entre o rei do norte e o rei do sul. Estes termos datam da divisão do reino de Alexandre. O território do norte é basicamente a Turquia na Europa, enquanto o rei do sul será o poder vigente no Egito. Foi exatamente isso que nós vimos, né, nos livros dos pioneiros ali no episódio 2, que essa divisão entre rei do norte e rei do sul, ela é feita exatamente com base no reinado de Alexandre o Grande. Quando Alexandre o Grande morre, o reinado é dividido em rei do norte, reino do sul, reino do leste e reino do oeste. E o reinado do norte, a capital do reino do norte é Constantinopla. Então qualquer que tomasse Constantinopla seria o rei do norte. E nós vimos que desde 1453 os turcos tomaram Constantinopla, se tornando ali o novo rei do norte. Então aqui na continuação nós iremos ver eles dizendo assim: perto do fim da sua história, os rumores do norte perturbam o rei do norte. Verso 44. Um olhar para o mapa explicará isso instantaneamente, pois ao norte da Turquia está a grande potência ofuscante da Rússia, e os rumores vindos dessa direção estão continuamente perturbando a Turquia. O fim do conflito chega quando o rei do norte é expulso da Europa e planta os tabernáculos do seu palácio entre os mares, no glorioso e santo monte, Jerusalém. Ali ele chega ao seu fim, finalmente, sem ninguém para ajudar. Então, veja que aí também nessa revista Present Truth, ele está explicando exatamente essa transição do verso 44 para o 45, que é o que nós estamos ainda agora em 2022. A Rússia, né, ela está cada vez mais se fortalecendo, a Rússia está cada vez mais tendo planos e projetos e desígnios para fazer com que os turcos sejam expulsos de Constantinopla. Mas para isso ela precisa que a Europa também tome uma posição contra os turcos. Então, os russos eles vêm tentando fazer isso já há muito tempo. E nós sabemos que vai chegar sim um momento em que sairemos dessa transição do verso 44 e chegaremos no verso 45, quando de fato os turcos vão ser expulsos dali do seu território de Constantinopla e finalmente Constantinopla ficará aberta, né? E o que vai acontecer depois disso nós iremos ver em outro episódio. Então, ali vai chegar esse momento, né? E ninguém vai ajudá-los. E ainda sobre isso, sobre ninguém ajudar, agora na Review and Herald do dia 26 de novembro de 1914, eles dizem assim: estamos certamente perto do cumprimento dessa declaração profética. O poder referido é a Turquia, o rei do norte, uma das 4 divisões do Império de Alexandre referidas em Daniel 11, 2 a 6, verso 11, verso 13, verso 15, verso 40 a 45. Então, novamente trazendo exatamente esse ponto que os pioneiros traziam. As divisões são feitas com base no depois ali que Alexandre o Grande morre, e aí essas divisões seguem até o fechamento da Porta da Graça.
Agora vejamos agora essa revista, é a revista Liberty, uma revista de liberdade religiosa, no dia 1º de janeiro de 1915. O título do artigo é Turquia, o Rei do Norte agora. E aí eles dizem: a Turquia ocupa hoje o mesmo território da antiga Trácia, Ásia Menor, Síria e a região drenada pelo rio Eufrates. Em outras palavras, se um antigo profeta se levantasse dos mortos e falasse do poder que governa esse território, chamar-lhe-ia o Rei do Norte. A profecia deve ser explicada do ponto de vista da Palestina como centro. Que este ponto esteja fixado nas nossas mentes, para que possamos compreender quem é o Rei do Norte quando o anjo trouxer de novo ao cenário da ação no tempo do fim, como ele faz nos versos 40 a 45. O tempo do fim deve referir-se aos últimos dias da história desse mundo. As palavras finais do anjo a Daniel demonstram-no para além de qualquer sombra de dúvida. Elas trazem à luz a ruína das nações, a libertação do fiel povo de Deus e a ressurreição dos mortos. Mas nesses últimos dias, que poder ocupa o território do antigo rei do norte? A Turquia. Então, com toda certeza, hoje a Turquia deve ser o rei do norte no tempo do fim. A história do mundo vai terminar com a extinção do rei do norte, de acordo com as palavras finais da profecia. Uma vez que a Turquia ocupa o lugar do rei do norte, ela deve significar a aniquilação do Império Turco um pouco antes de todas as coisas terrenas serem dissolvidas. Isso é a revista Liberty do dia 1º de janeiro de 1915, na página 6. Então, olha que interessante, né? Mas talvez a gente poderia olhar hoje e dizer assim, olha, mas eu não consigo enxergar, né, isso acontecendo, eu não consigo ver, né, que os turcos vão ser expulsos de Constantinopla, eu não consigo ver por que a Bíblia daria ênfase a isso, né? Nós iremos ver exatamente sobre isso, porque vamos ver ainda aqui uma passagem da revista The Oriental Watchman, e depois iremos falar de outra passagem aqui, de outra revista que vai tratar exatamente sobre esse ponto, né? Mas e quando a gente não conseguir enxergar, será que essas coisas vão acontecer mesmo? Nós vamos ver o que aqui vai falar sobre isso. Vamos ver agora o que está escrito na revista The Oriental Watchman, no dia 1º de março de 1913, que diz assim, ó: nos versículos 5 a 14, o anjo fala apenas dos principais acontecimentos que ocorrem entre esses dois poderes. No versículo 14, o poder romano é introduzido na profecia como os homens violentos, e logo se torna o ator principal no palco. E em todas essas passagens que se referem claramente a Roma, não é nenhuma vez chamada pela profecia de o Rei do Norte. Então, ele mostra que em toda parte que fala de Roma ali, Roma não é chamada pela profecia de Rei do Norte. E aí na continuação ele diz: no versículo 36, somos levados ao fim do período de supremacia papal em 1798, que é também o início do tempo do fim. Mais uma vez, no versículo 40, o tempo do fim é mencionado, e o rei do sul e o rei do norte são novamente introduzidos, este último ocupando de agora em diante um lugar de destaque nos conflitos internacionais até o próprio fim. Isso é muito importante. Olha só, quando a gente observa essas situações, né, a gente vê que os turcos estariam em lugar de destaque nos conflitos internacionais até o próprio fim. Mas a gente pode olhar hoje e dizer assim, mas eu não conheço nada, nem vejo notícias sobre isso, né? Então, assim, eu não consigo enxergar como que isso pode acontecer, né? Se isso realmente vai acontecer e tudo isso. Veja só, a gente ainda vai trazer algumas passagens aqui, mas vamos lembrar o que Haskell fala. Haskell fala que enquanto ainda há essa obra, né, de selamento, a Turquia permanece lá exatamente como um marco ou um ponto de sinalização, que é exatamente para a gente olhar e saber o que está acontecendo no santuário. Agora veja, se a gente pensar, né, vamos olhar agora para os acontecimentos e dizer assim, eu acredito que não tem nada no mundo, né, eu não consigo enxergar nada que venha a acontecer, né? Será que isso então tem que fazer com que a gente procure outra interpretação para Daniel 11? Vamos ver o que ali em 1919 a revista Adventista vai falar sobre isso. Olha só, na Review and Herald, do dia 30 de janeiro de 1919, eles dizem assim: há o perigo de que o espírito de agitação no mundo religioso possua os nossos corações, e que no nosso estudo confundamos especulação ociosa e mera teorização com revelação divina. Assim, devemos estar muito certos de que as nossas conclusões são bem fundamentadas antes de deixarmos de lado posições que resistiram ao teste de longos anos e ao minucioso escrutínio dos inimigos desse movimento, e substituirmos no seu lugar exposições que são apenas o resultado de um estudo comparativamente curto
e superficial. Aí ele diz: não vemos razão no presente tempo para nos afastarmos da visão que temos mantido durante anos relativamente à exposição de Daniel 11. Não vimos nenhuma nova interpretação que, em nosso julgamento, seja superior à antiga. Cremos que as conclusões que mantemos desde o início desse movimento, de que a Turquia é representada pelo termo Rei do Norte na profecia, são corretas. Olha só, vou ler novamente. Cremos que as conclusões que mantemos desde o início desse movimento, desde o início do movimento, de que a Turquia é representada pelo termo Rei do Norte na profecia, são corretas. E apenas porque nessa conjuntura atual, nos assuntos desse mundo, parece não haver nenhuma perspectiva imediata de que a Turquia estabeleça seus palácios em Jerusalém, não há razão para que devamos mudar nossa visão da questão. Se não podemos ver, então é melhor esperar e aguardar o tempo de Deus para uma luz mais completa e observá-lo resolver as coisas conforme cremos que sua palavra revela que ele fará. Então olha que maravilha isso. Isso foi escrito em 1919. Se a gente for observar os anos anteriores a isso, estava ali na Primeira Guerra Mundial, nós iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial também em outro episódio. Estava na Primeira Guerra Mundial, foi uma comoção muito grande entre os adventistas, livros foram escritos, né, com imagens dos exércitos, da guerra e tudo isso, e eles falaram, né, que ali naquele momento os turcos poderiam sim ser expulsos de Constantinopla, e realmente poderia acontecer toda a cena ali que é descrita em Daniel 11:45, e a porta da graça poderia se fechar naquele período. Então, ali por volta ali do ano de 1914, 1915 e naquele período, se esperava que acontecesse, né, Daniel 11:45. Por quê? Porque havia uma comoção muito grande entre as nações. Constantinopla voltou a ser o centro das atenções novamente, a gente vai falar sobre isso mais à frente. Então se esperava que de fato ali naquele momento acontecesse aquilo tudo que está descrito em Daniel 11:45. Porém, as coisas não aconteceram ali naquele período, e quando passou mais alguns anos à frente, ficou aquela questão, né? Mas e agora? Dentro da conjuntura atual, né? Dentro do que aconteceu agora com os turcos ali, e o que eles foram submetidos a fazer, né? E toda a questão como ficou agora no período pós-guerra, como que isso vai se cumprir agora? Né? Então aí exatamente vem a revista Adventista aí nesse período, logo no início do ano de 1919, e diz: olha, pelo fato de a gente não conseguir enxergar hoje, na conjuntura atual, naquele período, né, 1919, na conjuntura atual das coisas, que a gente não consiga enxergar como que os turcos vão sair de lá e vão plantar suas bases em Jerusalém, isso não é motivo para que a gente, né, mude a nossa visão que nós carregamos desde o início desse movimento. E o que é interessante é que, se a gente for observar novamente aqui essa passagem, logo no início, ele diz assim: ó, não vimos nenhuma nova interpretação que em nosso julgamento seja superior à antiga. Então, já nessa época, em 1919, já tinha sido exposto por outros teólogos, por outras pessoas, outras visões de Daniel 11, como por exemplo Daniel 11 como sendo ali o Rei do Norte, o papado, Daniel 11 como sendo o Rei do Norte, a Rússia, e outras interpretações que tinham surgido, né? Mas ele aí na revista fala: mas não vimos nenhuma dessas interpretações como sendo superior à que nós temos mantido desde o início, de que o Rei do Norte de fato é aquele que detém o território do qual foi dividido desde que Alexandre o Grande morreu. Então, hoje em 2022, nós podemos olhar para os acontecimentos, e hoje nós temos muito mais, né, motivos para entender que isso pode acontecer agora, em nossos tempos, do que em 1919 os adventistas poderiam olhar e ver. Nós iremos falar sobre esses assuntos, né, decorrendo agora em 2022, mais à frente nos próximos episódios. Então, passando aqui agora para a revista Southwestern Union Record, nós vamos ver aqui no dia 10 de novembro de 1914, quando estava tendo ainda, né, no período da guerra, ali na Primeira Guerra Mundial, eles viram que a Turquia entrou na guerra, né, e aí eles dizem o seguinte: tendo a Turquia entrado na guerra europeia e tendo os aliados assumido o compromisso de expulsá-la da Europa, a situação tornou-se tão grave que a Review decidiu emitir outro extra, o extra número 2, a questão oriental. Esse novo extra tratará de 3 principais tópicos. Primeiro, a Turquia e a guerra. Depois, a mensagem de Deus para hoje. E terceiro, a aproximação do Armagedon. Então,
eles sabiam que, de fato, né, se acontecesse ali da Turquia ser expulsa de Constantinopla naquele período, depois que ela entrou na Primeira Guerra, certamente a próxima cena seria o fechamento da Porta da Graça e também o Armagedon. Nós iremos falar sobre isso. Aqui na revista Review and Herald Extra, do dia 16 de novembro de 1914, nos é dito: bem, podemos perguntar, portanto, que poder nesses últimos dias é o Rei do Norte? Asseguradamente deve ser o poder que detém o domínio das regiões do antigo Rei do Norte da primeira parte da profecia. A divina profecia nomeou o poder por sua localização geográfica, isso é certo, e todo leitor sabe que a Turquia, o Império Otomano, ocupa a mesma região. Hoje, portanto, a Turquia é o Rei do Norte. Então, mais uma vez, trazendo exatamente esse ponto de que eles ocupam esse território lá desde 1453 e, por isso, eles são o Rei do Norte indicado na profecia. O Império Otomano é traçado na profecia sagrada, não devido à sua importância especial como nação, mas porque certas ocorrências na sua história coincidem com tremendos acontecimentos relacionados com a obra de encerramento de Deus na Terra. Assim, a Turquia é utilizada como um sinal na profecia, assim como uma velha árvore de beira de caminho é por vezes utilizada para esse fim no país. Olha que coisa interessante que essa revista traz, né? Você provavelmente já deve ter ido em algum lugar na roça, né? E você passando para ir para casa de alguém na roça, ou então você morando, ou então visitando, é muito comum de você dizer assim, olha, tem a árvore tal ali, depois da árvore tal, 3 ruas depois, ou 4 ruas depois, né? Ou então, não, tem a árvore tal, quando você chegar naquela árvore enorme, naquele ipê roxo, vira à esquerda. Ou seja, muitas vezes uma árvore é utilizada exatamente como um sinal para você saber, ó, chegou na árvore, logo depois é isso aqui. Então, é a mesma coisa, é isso que essa revista está dizendo. Os otomanos, a Turquia ela é utilizada na profecia exatamente como um sinal, ó, aconteceu, pode saber que a próxima coisa é isso. Então, é isso que foi por isso que Deus deixou esse grande sinal ali, essa grande sinalização para nós, para que a gente não fique, né, como dizia aquela revista ali de 1919, para que aquele mesmo temor que há no mundo religioso não haja em nós, porque nós temos uma sinalização, o mundo religioso não tem. Então, tudo que acontece, as pessoas olham e elas ficam perturbadas com o que está acontecendo, porque elas não têm algo estabelecido, não tem um marco, não tem um sinal. Nós temos. Nós temos os sinais. Nós iremos inclusive falar sobre isso ainda, né? Nós iremos falar sobre o Armagedon, teremos um episódio só sobre o Armagedon. Iremos entender toda essa questão oriental também, o motivo da Rússia querer Constantinopla, o que Constantinopla tem, né? O porquê que a Rússia quer o domínio dos mares e tudo isso nós iremos falar também no próximo episódio. E ainda aqui nessa revista, ele vai falar o seguinte: os versos finais de Daniel 11, que tratam particularmente com a questão turca, estão atraindo geral atenção no tempo presente. A Turquia é ali trazida à vista como o Rei do Norte. A fim de compreender estes versos claramente e ter a certeza da sua localização, é necessário dar uma breve olhada em porções anteriores desse capítulo. Então olha que interessante, né? A gente viu lá uma revista de 1919 falando da aparente impossibilidade, né, dos turcos fazerem isso, mas já em 1920, ou seja, um ano depois, novamente essa questão oriental trouxe ali, né, à tona, né, aconteceram situações ali que voltou à tona novamente essa questão oriental e estava ali atraindo a atenção das pessoas novamente. Isso mostra que a palavra de Deus ela é realmente, né, ela é comprovadamente pura, né, e que por mais que pareça que as coisas não vão acontecer, a palavra profética é segura. E agora vamos ver uma citação desse folheto aqui, que já temos ele em português, né? Depois eu vou colocar aqui na descrição o link para a pessoa poder baixar, que é o folheto chamado The Eastern Question and its Relation to Armageddon, ou seja, a questão oriental e sua relação com Armagedon. E embaixo ele diz a queda da Turquia e o que isso significa para o mundo. Quando você observa esse folheto, né, a capa dele, você vê ali um turco correndo, né? Não dá para ver direito talvez no vídeo, mas aqui embaixo tem uma placa escrito para Jerusalém e aí tem uma seta. E atrás dele você tem ali várias facas assim, né, indo atrás dele. E cada faca tem escrito uma nação. Tem uma faca escrita Estados Unidos, outra escrito França, outra escrita Inglaterra e várias outras ali atrás dele, né? E ao fundo ali, no fundo, tem uma cidade que é Constantinopla. Então ele está fugindo, veja que ele está com a bandeira da Turquia, né? E ele está ali fugindo
para Jerusalém, e as outras nações estão indo atrás dele, que é exatamente isso que se espera ali de Daniel 11:45. E é exatamente sobre isso ele vai dizer assim: Zacarias nos diz que Jerusalém deve ser uma pedra pesada e um copo de tremor para todas as nações que lutaram contra ela, e que todos que vierem contra ela serão cortados em pedaços, pois o Senhor avançará e lutará contra essas nações como lutou no dia da batalha. Zacarias 14:3 e Zacarias 12:3. A tomada de Jerusalém pelos turcos não é a batalha do Armagedon, mas essa batalha segue-se pouco depois. Apocalipse 16:12 nos diz que a secagem das águas do rio Eufrates, ou a derrubada do poder turco, prepara o caminho para os reis do Oriente, ou as nações pagãs que têm sido despertadas para vir para a batalha do Armagedon, na qual o Senhor irá lutar contra aquelas nações como ele lutou no dia da batalha. Isso está na página 21 desse folheto. Então nós iremos explicar ainda, né? Nós teremos um episódio específico sobre o Armagedon, onde nós iremos entender quem são esses reis do Oriente, o que eles vão fazer, né? E o que tem a ver essa drenagem do rio Eufrates com o Armagedon, né? O que isso significa dentro de toda essa questão aí de Daniel 11 também, juntando Daniel e Apocalipse. Então nós iremos ver isso também num dos próximos episódios. Agora aqui na revista Signs of the Times, do dia 3 de novembro de 1914, ele diz assim: mas o que tem a questão oriental ou o futuro da Turquia a ver com as escrituras? E por que tanta preocupação sobre se a Turquia ou alguma outra potência deve ocupar Constantinopla? Mais de 24 séculos atrás, o Senhor revelou ao profeta Daniel eventos que teriam lugar entre as potências terrestres em ligação com as cenas finais da história da Terra, como segue. E aí ele cita Daniel 11:45 e Daniel 12:1 e 2. O profeta declara: Ele, o rei do norte, plantará os tabernáculos do seu palácio entre os mares no glorioso Monte Santo. Contudo, ele chegará ao seu fim e ninguém o ajudará. Daniel 11:45. Esse versículo fala de dois acontecimentos que todo o mundo tem aguardado com grande apreensão, e espera-se que se realize numa data próxima. Qual é? A condução dos turcos da Europa e sua chegada ao seu fim. O glorioso Monte Santo é onde Jerusalém se encontra, Zacarias capítulo 8, versículo 3. Está situado entre o Mediterrâneo e o Mar Morto. De acordo com a profecia, a sede do governo da Turquia deve ser removida de Constantinopla e localizada em Jerusalém. Albert Bushnell Hart, professor de História da Universidade de Harvard, em World's Work for September, em 1914, afirma: em caso de vitória, os russos irão certamente exigir Constantinopla, o que significa que os turcos finalmente seriam expulsos da Europa. A Inglaterra e a França favoreceriam provavelmente essa solução da questão do Oriente Médio. Se os turcos serão ou não efetivamente expulsos da Europa em resultado do presente conflito, ninguém sabe dizer. Que isso será feito em breve, sabemos, pois Deus falou na palavra. Veja que ele está aqui em 1914, exatamente. Eles estavam dizendo assim, ó, se vai ser agora, a gente não sabe. Se a Rússia vai conseguir, né, os seus desígnios que ela tanto almeja nessa guerra agora, na Primeira Guerra Mundial, não sabemos. Uma coisa sabemos, chegará o tempo que eles vão ser removidos de Constantinopla e serão colocados em Jerusalém. Eles vão invadir Jerusalém. Porém, não sabemos se é agora, né? Isso eles falaram em 1914. Pode acontecer também agora em 2022 ou 2023? Com toda certeza. Não sabemos se vai ser agora, mas sabemos que isso vai acontecer em algum momento. E agora ele continua dizendo: então, cada passo que se vê trazer a Rússia para a proeminência, colocando a Turquia em colisão com a Rússia, a Inglaterra e a Itália, é um presságio daquele dia em que não só essas nações, mas todas as nações no poder estarão unidas num grande plano, que supõe augurar a paz e a prosperidade e o poder mundial. Pois, de acordo com Ezequiel 38, Rússia, Rus, Moscou, Mesec e Tobolsk, Tubal, devem ser os fatores dominantes na grande entrada no território da Turquia. Com eles estarão a Pérsia, Cush, o Egito, e Puti, Líbia ou Trípoli, junto com Gomer, a Crimeia, e Togarma, os armênios. Olha que maravilha, a gente viu isso, né, no primeiro episódio, falando ali de Gog e Magog, e agora a gente percebe, né, por que aquelas nações estão sendo apresentadas ali. Essa guerra, que vai culminar com a saída dos turcos de Constantinopla, vai ser principalmente causada ali também por esses lugares, né? A Crimeia, que está tanto em evidência hoje, né? O Egito, Tobolsk, né? E Moscou ali, né? Então, todas essas nações, todos esses locais, na verdade, né? Eles terão ali uma influência muito grande nessa questão oriental. E aí, agora iremos ver aqui na Australasian Record. A gente vai ver do dia 11 de novembro de 1935, ele fala assim, ó:
Em Daniel 11:45 lemos de um poder que chegará ao seu fim. E em Apocalipse 11:14 lemos de um ai que já passou. Esse ai, como já sugerimos, quase todos os intérpretes bíblicos aplicam ao poder otomano. E embora haja alguma diferença de opinião entre os teólogos relativamente ao poder a que se aludiu em Daniel 11:45, no entanto, esta denominação sempre defendeu na sua literatura oficial a visão de que o poder que deve chegar ao seu fim é o poder otomano, que se tornou o rei do norte em virtude da sua ocupação do território do antigo rei do norte. Olha só que maravilha, né? Agora falaremos sobre uma citação da irmã White digna de nota, que ela diz assim: Não temos tempo a perder. Tempos turbulentos estão diante de nós. O mundo está agitado com espírito de guerra. Logo, as cenas de angústias mencionadas nas profecias ocorrerão. A profecia no 11º capítulo de Daniel quase atingiu seu completo cumprimento. Então veja o que a irmã White diz, que a profecia do 11º capítulo de Daniel quase atingiu seu completo cumprimento. Por que quase, né? Por que quase o completo cumprimento? Veja que ela escreve isso em 24 de fevereiro de 1904. Nesse período, exatamente nesse período que a irmã White escreve isso, que é aí dentro do primeiro semestre de 1904, né? A igreja adventista, os adventistas nesse período, a comunidade adventista estava estudando exatamente o livro de Daniel. A escola sabatina daquele período, de 1904, era sobre Daniel, o primeiro trimestre, e quando chega exatamente aí perto desse período, a irmã White escreve isso no dia 24. No sábado seguinte, que ela manda essa carta, no sábado seguinte começa o estudo sobre Daniel, no capítulo 11. E essa escola sabatina aí, daquele período, que certamente todos eles faziam, o próprio Irã Krauss certamente também tinha conhecimento, né? Os adventistas faziam a escola sabatina, a White fala sobre a escola sabatina. Então, na escola sabatina desse período, os adventistas estavam estudando, e a irmã White sabia disso, com certeza, né? Ela sabia que os adventistas estavam estudando naquele período a lição sobre Daniel. E aí, no sábado seguinte que ela escreve isso, começa o estudo sobre Daniel 11, né? Foram 3 sábados seguidos estudando Daniel 11 dentro da questão oriental. Então, quando ele vai falar, por exemplo, sobre o verso 45, nesse período aí, sobre Daniel 11, ele diz assim, ó, na página 32, ele diz assim, ó, no verso 45, de acordo com essa profecia, onde deve a Turquia retirar sua sede de governo? O que é sugerido como a razão pela qual a Turquia chegará ao seu fim na Europa? Será que a Turquia foi definida por outras potências? Então, eles fazem a pergunta e depois tem a parte das notas. A parte das notas ele diz assim, ó, como o Dr. Clark disse sobre o versículo 44 em 1825, agora podemos dizer sobre esse versículo 45. Ainda não foi cumprido. Tudo, exceto o verso final desse capítulo notável, foi agora realizado na história. Devemos olhar para a Turquia para cumprir o movimento previsto nesse versículo. Isso é interessante porque foram alguns dias depois, alguns sábados após a irmã White escrever isso, né? Eles já estavam estudando Daniel ali, e o capítulo 11, que começa exatamente no sábado seguinte, eles começam a estudar o capítulo 11 ali de Daniel, e quando chega nesses versos é todo dentro da questão oriental. A irmã White pega essa citação que ela escreveu em fevereiro, e quando chega no final do ano, de 1904, ela republica, né, depois que os adventistas já tinham estudado essa questão ali na escola sabatina, né, a questão oriental novamente, ela republica essa citação sobre Daniel, o capítulo 11 de Daniel, dizendo, ó, já está quase tudo cumprido, né? Perceba que a escola sabatina também fala praticamente as mesmas palavras, só que de outra forma ela diz, ó, tudo está cumprido, só falta o verso 45, né? Só falta o verso 45, que é exatamente a expulsão dos turcos de Constantinopla. Então, a irmã White coloca essa citação na Review and Herald, logo depois, ali no final do ano, novamente. Agora eu quero finalizar aqui, a gente vai falar um pouco sobre Jones, né? Quando ele viaja para a Turquia. E ele vai falar que ele vai mostrar aqui que os próprios turcos esperam esse momento chegar. Olha que coisa interessante. Ele vai dizer assim: enquanto eu estava na Turquia, um senhor que é nativo de lá disse-me que um juiz turco, conversando com ele pouco tempo antes, disse: olha só, esperamos que as potências da Europa nos tomem Constantinopla. Teremos que sair daqui, e a sede do governo deverá ser estabelecida na Ásia, e será finalmente estabelecida em Jerusalém. E então as nações ainda virão e lutarão contra nós em Jerusalém para tomá-la de nós. E quando o fizerem, o Messias
e Maomé virão. Então olha que interessante, os próprios turcos eles entendem isso. Olha que coisa interessante. Eles sabem que para o Messias deles, para Maomé vir, eles precisam ser conduzidos ali, retirados da Europa. Eles estão esperando esse movimento acontecer. Eles sabem que isso vai acontecer. Então veja que o próprio turco, né, falou ali para Jones isso, nós estamos esperando que a Europa venha nos tomar Constantinopla. E aí no outro livro, chamado A Questão Oriental, de Jones, que também nós iremos disponibilizar, né, muito em breve aqui ele já traduzido, o livretozinho, ele diz assim: ainda há outro elemento a ser notado nesta conexão. É que os próprios turcos buscam exatamente isso. Eles esperam ser expulsos de Constantinopla e que a sede de seu poder seja Jerusalém. Eles também esperam que as nações venham até lá para a guerra contra eles, e que então o fim de todas as coisas venha. Olha isso, né? E aí Jones pergunta, né? Aí ele fala assim agora na página 12 do livro A Questão Oriental, ele diz: mas de consequência muito maior é a pergunta: o que acontecerá quando essas coisas forem realizadas? A palavra de Deus é que naquele tempo haverá um tempo de angústia sobre a terra como nunca houve desde que existe nação. Isso que vimos por provas positivas é exatamente o que as grandes nações temem, e contra esse infortúnio universal de guerra e tumultos mundiais, as grandes potências estão mantendo o poder otomano o maior tempo possível como um baluarte, sabendo que quando esse baluarte for derrubado, a terrível torrente deve se espalhar sobre todos. Nesse assunto, a palavra de Deus e a palavra das grandes potências do mundo estão em perfeita e exata concordância. Então, logo depois que eles forem expulsos, haverá uma cena de guerra terrível. Os 4 anjos vão soltar os ventos e haverá uma cena de guerra muito terrível, que nós iremos até explicar sobre isso, né, falar sobre isso em outro episódio. Então, no próximo episódio, nós iremos falar sobre as bases do conflito da questão oriental. Iremos entender o que causou todo esse conflito, né, onde começou tudo isso e onde isso, né, vai chegar. Nós iremos falar, né, sobre cenários possíveis que estão a acontecer agora também no tempo que a gente vive, e nós iremos compreender essa questão, como começou, como se tornou uma questão mundial, por que Constantinopla é o desejo das eras, assim, né, é o desejo ali das nações, o desejo dos imperadores, e onde isso chega aos nossos dias e todos os acontecimentos relacionados a isso. Então no próximo episódio nós iremos falar sobre isso, e que Deus nos ajude, né, que nós estejamos cada vez mais compreendendo esse assunto tão importante para os dias que vivemos. Que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. Vamos fazer uma oração para poder finalizar? Oremos juntos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esse estudo. Nós te agradecemos porque o Senhor tem nos guiado. Rogamos ao Senhor que o Senhor venha nos ensinar cada vez mais e que o Espírito Santo venha iluminar nosso entendimento para que a gente possa compreender esse assunto tão importante, para que possamos pregar as 3 mensagens angélicas. Nós te agradecemos, ó Deus, por tudo, e que o Senhor esteja conosco no nosso próximo estudo também, em nome de Jesus. Amém.